Hoje eu vou começar com o conceito de derivadas, né? Então esse conceito, historicamente, ele surge quando? Ele surge por volta do século XVII, mas no meados, final do século XVII, com dois matemáticos, um chamado Newton e outro chamado Leibniz, né? O Isaac Newton é muito conhecido de vocês desde já do segundo grau, porque foi o mesmo que criou as leis de Newton, né? Que são as três leis de Newton lá que você conhece, da inércia, que força igual a massa vezes aceleração, e toda ação tem uma reação de sinal contrário, tararara. Bom, não lembro de cabeça exatamente as leis, mas ó, obviamente não foi só isso que ele fez muita coisa, tá? O Isaac Newton. E o Leibniz, ele era um filósofo alemão, também muito inteligente, bastante conceituado, que fez muita coisa dentro da ciência e da filosofia, tá? Então, eles eram contemporâneos e eles criaram, mais ou menos de modo independente, eu acredito que seja de modo independente, né? Não é muito bem explicado na ciência, o conceito da derivada, tá? Mas qual que era o objetivo de se entender o que está por trás de entender o conceito da derivada, tá? O objetivo para compreender isso aí, ele estava em compreender como é que era uma taxa de variação instantânea. Você vai ver aí por que vai ser essa taxa de variação instantânea. Como eu escrevi aí, ó, na época de Newton, a teoria cinemática de Galileu era bem conhecida já. Qual que era a teoria cinemática de Galileu? Era aquela do movimento retilíneo uniforme, que S é igual a S0 mais VT, e do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Não sei se vocês lembram, né? O Galileu fez um experimento, pelo menos não sei se é verdade ou se é mentira isso, mas conta a história que ele fez um experimento jogando duas bolas, uma maior e uma menor, de cima da torre de Pisa para identificar como elas caíam, né? Até ele se acreditava que corpos mais pesados caía mais rápido do que corpos mais leves. Né? O que ele comprovou foi que não, isso não é verdade. Ele já acreditava que isso realmente não era verdade e foi comprovado empiricamente. Né? Então ele foi o primeiro cientista empírico que fez a experiência comprovar o que ele propunha teoricamente. E ele chegou na lei do movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquela lei no qual a aceleração é uma constante. No caso, o que faz o corpo cair com velocidade aumentando, né, é a aceleração da gravidade. Tá? Bom, mas qual é o problema dessa teoria cinemática? Na teoria cinemática, as velocidades que você consegue medir são velocidades que a gente chama de velocidade média. Então, é a velocidade, dado um intervalo de tempo que você consegue medir no relógio, né, um intervalo de tempo relativamente grande, tá? Você vai ver grande aí porque quando a gente for falar do que o Newton propôs, isso aí é realmente qualquer intervalo de tempo se torna grande quando a gente toma limites, né? Então, você tinha que medir um intervalo de tempo e medir o espaço em que o móvel percorre esse intervalo de tempo. Então, fisicamente, qualquer medida de tempo que você faça, ela não é instantânea, ela é média. Mesmo que você consiga medir num intervalo pequeno, assim, sei lá, 1 segundo, 2 segundos. Isso se torna uma velocidade média do corpo. Newton queria saber mais, né? Ele compreendia que os relógios lá não tinham precisão, né? A precisão de relógio daquela época não era a precisão de relógio que tinha hoje, era uma precisão bem menor do que é a precisão do relógio hoje. Então ele queria compreender o conceito desse conceito dessa taxa de variação instantânea, tá? Então só para lembrar, né? Como é que é a velocidade média de um corpo que ele sai de uma posição S0 e vai até a posição S1? Como é que a gente mede
esta velocidade média? A velocidade média é uma razão. Razão do quê? Da variação do corpo sair de uma posição S0, né? Então ele está na posição S0 e quer chegar até uma posição S1. E ele vai levar um tempo para fazer isso, né? Um corpo ele leva um tempo para percorrer um espaço. Tá? Qualquer que seja o movimento que ele descreva, né? Para você sair de uma posição e chegar na outra, você vai levar um tempo. E a gente classifica esse tempo para sair de S0 até chegar o ponto S1, a gente chama isso de velocidade média e calcula como? Ó, S1 menos S0, que então é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Né? Aqui, obviamente, seria o T0 é o tempo em que o móvel está na posição S0 e o T1 é o tempo em que o móvel está na posição S1. O espaço, nesse caso, então, ele é dado como uma função temporal. A gente diz que é uma função temporal. E, de fato, é uma função temporal. Olha, as leis de Galileu descrevem o espaço como uma função temporal. A equação do movimento retilíneo uniforme. Como é que é a equação do movimento retilíneo uniforme? É o S igual a S0 mais VT. Então você tem o quê? O espaço é função do tempo. Então, se você conhecer a velocidade inicial, deixa eu colocar aqui uma página a mais. Então, a lei de Newton do movimento retilíneo, ela é assim, ó. Ela é, deixa eu apagar aqui. Ela é assim, movimento retilíneo uniforme é S igual a S0 mais VT. Ó, o S é o espaço, então eu coloco isso como uma função do tempo. Olha, se eu der para você a velocidade inicial, um valor, der para você a velocidade inicial do corpo, que ela não varia, então qualquer velocidade inicial é a velocidade do corpo. Você consegue prever aonde o móvel vai estar em intervalos determinados de tempo, tá? Então a gente consegue fazer um gráfico, inclusive, aqui, ó, de como esse corpo anda. Por exemplo, em T igual a 0, em T igual a 0, né? Aonde que o corpo está? O S de 0 vai ser o quê? No lugar do T a gente coloca o 0. Então vai ficar o quê? Vai ficar S0 mais 0 vezes V, que vai dar S0, que ele está na posição inicial. Então em T0 o corpo está na posição inicial. Imagina que é aqui a posição inicial. Em T1, aonde que o móvel vai estar? Vai estar em o S1, vai ser o S0, mais, no lugar do T aqui, ó, desse T, eu coloco 1. Então vai ficar mais V. Então, em T1 aqui, ele vai estar, sei lá, vamos supor que o V é positivo. Então ele vai estar aqui, ó, em S0 mais V. Esta equação aqui, ela é uma equação da reta. Por que ela é uma equação da reta? Aqui é t, né? O eixo x é o t, que é a variável independente. Por que independente? Porque você dá valores à vontade para ela. Você pode escolher qualquer tempo, obviamente positivo, porque não faz sentido o tempo negativo, mas você pode dar qualquer tempo para ela, tá? E você então consegue encontrar em qual posição o móvel está. Então a variável t a gente chama de variável independente. A variável s, que é a variável que a gente vai descobrir dando a variável t, é a variável dependente, depende de t. Tá? O v é uma constante. A equação da reta, não sei se vocês lembram, nas aulas de pré-cálculo é assim, ó, ax mais b, né? Essa é a equação da reta envolvendo x e t. Então aqui é x, aqui é y. A equação da reta era assim, tá? B é onde ela corta o eixo y. A, ele representa a inclinação da reta, né? Então quando o A positivo, a reta está para cima. Quando o A for negativo, a reta está para baixo. Então comparando as duas fórmulas aqui, ó, se você comparar as duas fórmulas, olha, quem é a variável independente aqui na equação da reta? É o x. Eu dou valores de x e encontro a variável dependente y. Então, se você comparar as duas equações, olha lá para você ver, ó, o x aqui está fazendo o papel de t, aqui na minha equação do espaço. O a
está fazendo o papel da minha velocidade, é a inclinação da reta. E o B está fazendo o papel do meu S0, tá? Então essa equação aqui é uma equação da reta, olha. Então traçando o gráfico aqui, ele é assim, ó. Esse é meu gráfico, tá? Então, por exemplo, se eu escolher um ponto aqui, um outro ponto T1, aonde que o móvel vai estar? Ele vai estar aqui, ó, nessa posição. Então, ó, essa equação do espaço em função do tempo, do movimento retilíneo uniforme, ele é uma função temporal, tá certo? Mas ela é muito simplificada. Por que ela é simplificada? Porque a gente sabe que os móveis, né, quando você tem um móvel viajando, você tem um carro andando numa estrada, ele não viaja a velocidade constante. Você tem uma pedra caindo, ela não viaja a velocidade constante. No caso da pedra, ainda a gente pode imaginar que ela é regida pelo movimento retilíneo uniformemente variado, pelo menos por um tempo. Tá? Porque a gente sabe que o atrito, quando a velocidade com que a pedra cai, ela é relativamente pequena, o atrito entre a pedra caindo e o ar, ele é pouco. Então o ar retarda pouca a pedra. Mas quando a velocidade aumenta muito rapidamente, o que acontece? Há uma força contrária ao movimento da pedra, né, que é o atrito, faz com que a pedra ela comece a ter um movimento de freamento, né? Ela começa a frear. Esse processo ele é explorado, por exemplo, no paraquedas, né? O paraquedas, quando a pessoa se joga, não pula de uma altura, e abre o paraquedas, o que acontece? Por que ela começa a cair numa velocidade relativamente, como é que se diz, segura? Porque o paraquedas ele causa um atrito com o ar, e esse atrito causando com o ar faz com que o corpo caia com velocidade constante a partir de um certo tempo. Mas se a gente desconsiderar o atrito, né, se soltar uma pedra, a equação do movimento é essa aqui, ó. É S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. Por que aqui eu pus V0 e aqui eu não coloquei V0? É porque, apenas por notação, no caso do movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ela não varia, mas no movimento retilíneo uniformemente variado, ela varia. Quando você solta uma pedra de uma determinada altura, ela pode ser solta, a velocidade inicial é zero, a posição inicial é, sei lá, a altura que você colocou, mas por causa da aceleração da gravidade, ela começa a cair mais rapidamente. Mas o que eu quero descrever aqui apenas é identificar para vocês que o espaço aqui também é função do tempo, olha para você ver. Também é uma função temporal. Se eu der para você a velocidade inicial, a posição inicial que o móvel está, né? Você tem, por exemplo, sei lá, uma pedra caindo, tá? Você vai soltar uma pedra daqui. Né? Tem uma pessoa que solta uma pedra dessa altura, né? Aqui é a posição inicial, tá? Então aqui é a posição inicial do corpo. Uma velocidade inicial e a aceleração sobre a qual o corpo está, a aceleração que está agindo sobre um corpo, eu consigo encontrar a posição espacial do corpo como função do tempo. Olha lá. Então também é uma função temporal. O gráfico disso aqui, ela é uma função do segundo grau no tempo. Está vendo? Aqui tem t e t ao quadrado. Como é que é o gráfico do espaço aqui? Ele é assim o gráfico. Sei lá, ele passa em S0, né? Sei lá, vou pôr aqui um gráfico mais ou menos aqui, tá? Um gráfico com uma parábola. Sei lá. Negativo a gente não coloca, mas eu coloco aqui só para poder fazer o desenho, né? Faz mais sentido só para o tempo positivo. Você fala, professor, tempo negativo não faz sentido? Bom, até poderia fazer sentido se você imaginar que você começa a medir o movimento de um corpo a partir de um tempo, mas ele já estava viajando antes. Mas se ele começa a viajar a partir de um determinado tempo, obviamente não faz sentido o tempo negativo, porque antes do t igual a zero não tava, o corpo não estava em movimento, né? Então você vai soltar a pedra a partir de um tempo t igual a zero, o que acontece no t igual a menos 1? Não faz sentido. Mas se você imagina que o móvel já estava caindo e começou a medir ele a partir de um determinado tempo, aí sim, aí faz sentido você querer calcular tempo negativo. Depende muito,
como em física diz, né, depende muito do referencial que você está tomando, o que você está medindo a partir de um certo tempo. Tá? Mas o gráfico desse movimento retilíneo uniformemente variado é uma parábola. Tá? Então, se você dá, por exemplo, no tempo t igual a zero, ele está na posição S0, no tempo t igual a um T1 aqui, ele está numa outra posição, numa posição S1 aqui. Tá certo? Mas tem a limitação, né? O que Newton queria? Newton não queria calcular esse tipo de velocidade. Ele não queria calcular a velocidade média de um corpo. Ele queria saber qual a velocidade que o corpo está sendo realizando instantaneamente. Aquele instante, né? Imagina que você está correndo, ele quer saber qual a velocidade com que a pessoa está naquele instante. Ele não quer esperar a pessoa percorrer um espaço, medir o tempo para calcular a velocidade média, não. Ele queria calcular a velocidade instantânea. Então ele foi fazer um estudo geométrico, que é o que ele tinha. Naquela época era muita geometria. A geometria era muito bem desenvolvida. Inclusive quando Newton ele disse uma frase importante, né, que eu consegui enxergar mais longe porque eu estive apoiado sobre ombros de gigantes. Ele conhecia muito bem a geometria grega na época, e ele usou da geometria para conseguir compreender o conceito dele de derivada. Então, o conceito inicial de derivada ele surge como conceito de entender um fenômeno físico. Ele surge como um conceito puramente geométrico e depois ele se tornou um conceito algébrico poderosíssimo, tá? Quando foi encontrado, por exemplo, o que eu vou falar mais à frente para vocês, que foi o conceito do teorema fundamental do cálculo, que vai conectar duas ideias que parecem, a princípio, diferentes, que é a ideia da derivada com a ideia da integral, parecem totalmente diferentes, mas conecta essas ideias onde uma é um processo inverso do outro. Tá? Mas, inicialmente, o conceito da derivada foi esse conceito de compreender movimentos instantâneos e puramente geométrico. Tá? Bom, então, como está escrito aí, ó, como o espaço... Oi, diga. Quando você falou de tempo negativo, seria possível prever de onde está vindo o objeto? Se ele já estava em movimento antes, sim, você consegue prever aonde ele estava. Mas tem que lembrar, você tem que imaginar que ele estava em movimento no tempo em que você quer medir negativo. Eu estou dizendo que o t pode ter tempo negativo porque quando em física você começa a descrever um movimento, você parte de um referencial. Então, imagine que o corpo já estava em movimento 5 minutos antes, mas você começou a medir a partir de um determinado tempo. Só que você não sabe que ele estava em movimento 5 minutos antes. Você começa a medir a partir de um determinado tempo. E se você quiser imaginar que o corpo estava em movimento antes, você consegue prever aonde ele estava antes, tá? Mas se ele não estava em movimento, você não pode fazer nada. Tá certo? Por isso que é melhor a gente pensar que o tempo só é positivo, porque antes, para trás, você não consegue prever nada. Até tem uma história, né? Porque matemática ele gosta de ter certeza sobre as coisas, né? Tem uma historinha, eu vou contar uma historinha rapidinho, é o seguinte. Diz que estava um físico, um matemático e um engenheiro num trem. Aí eles olham pela janela, né? E o engenheiro vê algumas vacas brancas. Aí o engenheiro disse: Nossa, aqui as vacas são brancas. O físico logo corrige ele: Não, a gente pode dizer que existe algumas vacas brancas. Aí o matemático já corrige mais ainda: Não, a gente não pode dizer isso. A gente pode dizer que existem vacas que um lado dela é branco. Quando você não vê do outro lado, você não pode dizer. Tá? Então eu sou matemático. Então, para mim, o que faz sentido é o que realmente eu consigo justificar. O físico extrapola, né? O engenheiro extrapola muito mais ainda, né? Então,
para mim, vai fazer mais sentido, se eu estou considerando um processo físico, considerar a partir do tempo que eu começo a medir. Tá? Antes, para mim, não faz sentido. Mas essa historinha eu corto depois quando eu for colocar a gravação lá, porque senão a pessoa pode se sentir ofendida, né? Mas, mas eu corto lá depois, tá? Bom, então vamos lá. Bom, então, voltando aqui o que eu estava lendo, né? Como o espaço é uma função do tempo, ou seja, S igual a ST, então é possível graficar ST e darmos uma interpretação geométrica para a velocidade média, tá? Para a velocidade média. Vocês vão ver que eu vou dar uma interpretação geométrica pela velocidade média, e foi assim que o Newton extrapolou o conceito dele de tentar compreender como ele poderia enxergar a velocidade média um pouquinho melhor, tá? Bom, então para isso vamos relembrar como é que a gente encontra a equação da reta, tá bom? A equação da reta está na próxima página aí. Então, como é que é a equação da reta? Então, dado dois pontos aí no meu plano cartesiano, ó, aqui é meu eixo x, esse eixo aqui horizontal é o eixo x, e o meu eixo vertical a gente chama de eixo y, tá? O eixo das abscissas é x, o eixo das ordenadas é y. Imagino que eu tenho dois pontos, que está marcado aí, eu vou marcar em abóbora, tá? Dois pontos. Qual é o ponto? O ponto x0, y0. Lembra que um ponto no plano tem duas coordenadas? Então, para você localizar um ponto no plano, você tem que dar as duas coordenadas dele. Quais são as coordenadas? x0 para x, y0 para y. Então, esse é o primeiro ponto. E esse aqui é um segundo ponto, ó, esse aqui. Coordenada x1 até y1. Dois pontos no plano cartesiano descrevem de modo único uma reta. Qual reta? Essa azul aqui, ó, ligando esses dois pontos aqui. Tá bem? Aí você fala, professor, como é que eu encontro a equação da reta de modo geométrico? Olha, a gente pega um ponto genérico qualquer na reta. Eu coloquei entre x0 e x1 porque é mais fácil de deduzir a equação da reta aqui. Mas como esse ponto aqui é genérico, ele podia inclusive estar fora de x0 e x1, tá? Eu coloquei aqui um ponto genérico aqui, tá? Então peguei um ponto de coordenadas x e coordenadas y, tá bem? Ó. Aí o que eu tenho aqui, olhando geometricamente para o meu gráfico? Você está vendo que eu fiz dois desenhos aqui, ó. Eu fiz o desenho de um triângulo que está em cor de abóbora, tá certo? E fiz um desenho de um triângulo que está em magenta, tá? Essa cor aqui é a magenta, tá bem? Esses dois triângulos, o abóbora e o triângulo magenta, são triângulos que a gente chama de triângulos semelhantes, tá? Então, aqui a gente pode usar semelhança de triângulos. Acredite, hein? Newton sabia muito sobre geometria. Então, aqui a gente pode usar semelhança de triângulos. Quais são esses triângulos aqui? Eu vou colocar só os lados do triângulo aqui, tá? Então, do triângulo magenta, ó. O triângulo magenta, esse tamanho aqui, entre x0 até x1, como é que você coloca um tamanho no eixo x? Final menos inicial. Vocês viram lá na aula de pré-cálculo. Então, se eu quero encontrar esse tamanho aqui, como é que esse tamanho aqui? Vai ser x menos x0. Ó. Então, o tamanho do triângulo magenta do eixo x é x menos x0. E a altura do triângulo aqui que está em magenta, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. A altura do triângulo que está magenta vai ser o quê? Y menos y0. Esse tamanho aqui, então, é y, que é essa posição, menos y0. Então, o triângulo magenta meu, ele vai ser esse lado, o y menos y0, e o lado em x, x menos x0, tá? Tá em magenta. O abóbora, que é o triângulo um pouquinho maior, que é semelhante ao triângulo magenta, ele vai ter esse lado aqui, né? Como sendo y1 menos y0. Bom, deixa eu colocar em abóbora, né? Para ficar mais ou menos padrão. Então, esse aqui vai ficar y1 menos y0, porque é o tamanho... o mais alto menos o mais baixo, então é y1 menos y0, e esse outro tamanho, o abóbora aqui, vai ser x1 menos x0. Ó.
Tá aqui os dois triângulos semelhantes, eu coloquei um do lado do outro, agora eu já trouxe eles para cá. O que vale na semelhança de triângulos? Proporções, né? Então quer dizer que se eu pegar esse tamanho aqui, y menos y0, dividir por x menos x0, que está aqui, né? Y menos y0 dividido por x menos x0, ele tem que dar o quê? Esse tamanho está para este aqui, assim como este está para este. Ou seja, se você pegar a razão entre y menos y0 dividido por x menos x0, vai dar razão entre y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. É o que eu tenho, ó. Na semelhança de triângulos eu tenho essa relação aqui, ó. Y menos y0 dividido por x menos x0 igual a y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Isso aqui vem da semelhança de triângulos. Daqui para cá é conta, né? O que eu fiz? Eu peguei, mandei o x menos x0 para lá, né? Isso aqui está aqui dividindo, passa multiplicando. Então ficou aqui, né? Então ficou y menos y0, y1 menos y0 dividido por x1 menos x0 vezes x menos x0. Eu quero encontrar a equação da reta, então eu quero encontrar y como função de x. Então eu vou colocar o y, vou deixar sozinho do lado esquerdo, vou passar tudo que não é y para o lado direito. O y0 é como se fosse um número dado, tá? Que é um ponto dado, conhecido. Então os que têm índice são pontos conhecidos. Os que não têm índice são os que eu vou determinar a função minha, tá? Então, passo o y0 para a direita, lá, passei para lá. Então, eu mantive esse termo que estava aqui, y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, vezes x menos x0, e passei o y0 para lá. Ó, fiquei com essa expressão aqui. Eu ainda posso manipular um pouquinho, porque a equação da reta que a gente está acostumado, ela tem essa forma aqui, ó, y igual a x mais b. Então eu tenho que encontrar quem é A vai ser quem multiplica x, e B o resto que sobra, tá? Então eu vou manipular essa expressão para deixar desse jeito. Então o que eu fiz? Eu abri o x menos x0 fazendo a distributiva aqui, ó. Eu fiz x vezes esse termo aqui, coloquei tudo aqui, tá? E x0 vezes esse termo e coloquei aqui, tá bom? Olha, quem multiplica x já está separadinho aí, ó, que é y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Então, isso aqui a gente chama de coeficiente angular, que é quem multiplica x, né? E o resto que sobra, que é isso aqui, você fala, professor, da onde que você tirou esse termo aqui? Eu tirei o mínimo desse termo aqui, tá? Então, essa conta aqui eu fiz assim, ó. Vou começar a fazer, depois vocês terminam aí. Vai ficar o quê, ó? Distribuir y1 vezes x0 menos y0 x0 e fiz o produto de x1 menos x0 com y0. Então vai ficar mais y0 x1 menos, não vai caber aqui, ó, y0 x0 dividido por x1 menos x0. Fazendo esta conta aqui, vai dar isso aí. Depois vocês fazem e verificam aí que vai dar esse termo aí. Então, esse aqui é o coeficiente angular e este aqui, né, o que multiplica x é o coeficiente angular e o que está sozinho é o coeficiente linear da equação da minha reta dado 2 pontos. Aí você fala, professor, por que você colocou isso? Ah, porque você vai ver o que é a interpretação da velocidade média aí agora no nosso problema, tá? Então, olhando para a equação da minha reta, olha para você ver, ó, aqui é a equação da reta. Eu peguei a equação da reta e trouxe ela aqui, tá? Trouxe ela aqui, tá? Então, eu peguei a equação da reta e trouxe aqui nessa posição que vocês estão vendo aí. Então, y é igual a y1 menos y0 dividido por x1 menos x0 vezes x, mais o termo linear aqui. Vamos comparar com a minha equação agora, se eu for encontrar a minha equação do espaço em função do tempo. Então, agora no meu sistema de coordenadas, quando eu fiz o gráfico do S em função do T, o que era o meu T? O meu T, ele era o mesmo eixo X, tá? Porque o meu T é o eixo X. E meu S é o eixo Y. Então, a interpretação que eu tenho aqui do meu T e do meu S é T igual a X e S igual a Y, tá bom? Então, a gente vai usar a equação da reta, mas vai trocar as letrinhas, tá?
Então a gente vai fazer essa troca de letrinhas aí, tá bom? Então, ó, o meu x0 vai ser o meu t0 agora na minha nova sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas ST. O meu x1 vai ser t1, meu y0 vai ser o s0, meu y1 vai ser o s1, o meu t vai ser, o meu x vai ser o t e o meu y vai ser o s, tá? Então, para a gente fazer a troca. Então, ó, onde tem y eu troquei por s, onde tem y1 troquei por s1, y0 por s0, x1 por t1, x0 por t0, x troquei por t, x1 troquei por t1, y0 troquei por s0, x0 troquei por t0, y1 troquei por s1, x1 por t1, x0 por t0. Então, a equação minha da reta no sistema de coordenadas ST para ligando o ponto S1 e o ponto S0 é essa aqui. Essa é a equação da minha reta no plano. Isso aqui agora está no plano TS. Tá certo? Olha o que quer dizer a inclinação da minha reta, que foi o que eu obtive. Ó, aqui multiplica T é a inclinação da reta. O que é isso aqui? Isso aqui é exatamente igual à velocidade média. Então, a inclinação da reta ligando os pontos T0, S0 até o ponto T1, S1, a inclinação dessa reta ligando os pontos é a velocidade média entre esses pontos. Então, Newton olhou isso, tá? Graficou isso e falou, opa, olha que legal, a gente tem aí uma interpretação geométrica da velocidade, tá? Da velocidade média entre o ponto T0 até o ponto T1. Mais do que isso, geometricamente, a gente consegue enxergar que a velocidade média também é igual a um objeto dentro da trigonometria. Qual objeto que é esse da trigonometria? Olha, ó, se você pegar o eixo T aqui e calcular e desenhar o ângulo θ formado entre a reta, essa reta aqui, ó, ligando os pontos T0 até S0, até o ponto T1 até o S1, que eu fiz ela aqui em magenta, ó, essa reta aqui, ó. E esse eixo T aqui, você está vendo que forma um ângulo aqui, né? Ó, esse ângulo θ entre os dois. Se você fizer o desenho aqui, você tem um triângulo. Vou fazer o desenho para vocês. Ó. Tudo geometria, né? Então, por isso que a gente tem que olhar a trigonometria de uma outra forma. Mas é só seno, cosseno e tangente, mais nada do que isso. Então, a pessoa fala, professor, eu não gosto de trigonometria. Você não tem que gostar, você tem que saber. Eu não precisa gostar. A pessoa tem que saber. Eu gosto porque matemática é bom. Mas, melhor que o Rossalotti. Mas, a gente tem que saber, tem que compreender. Então, ó, esse ângulo é θ. Esse tamanho aqui é S1 menos S0, tá? E esse tamanho aqui é T1 menos T0. Então, geometricamente, o que é a velocidade média? A velocidade média não é S1 menos S0 dividido por T1 menos T0? Geometricamente, você está pegando este lado, o lado oposto ao ângulo θ, dividido pelo lado adjacente. Qual objeto dentro da trigonometria que é lado oposto para o lado adjacente? É a tangente. Então, a velocidade média também ela tem interpretação da tangente do ângulo θ, formado entre S0, ligando o ponto T0 até S0 até o ponto T1, S1. Aí o que o Newton falou? Bom, a gente já sabe que a velocidade média é isso aí. Né? Então, ó, a pergunta que o Newton queria responder é o seguinte: o que acontece quando T1 estiver bem próximo de T0? T1 estiver mas bem próximo de T0. Ou seja, qual o valor da velocidade quando T1 for para T0? Ó, por isso que você aprende o limite antes. Porque você quer compreender qual a velocidade quando T1 vai para T0.
E aí ele classificou, chamou essa velocidade aí de velocidade instantânea. Instantânea onde? No ponto t0. Então aqui vai ficar a velocidade instantânea em t0. Então, geometricamente, o que a gente tem ali, tá? Então, antes de eu ver o que ele definiu, geometricamente, o que ele tem? Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Ó, geometricamente, a gente tem, então, vou fazer o desenho aqui de novo, né? Então, a gente tem o nosso sistema de coordenadas com o nosso gráfico lá. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Então, a gente tem o nosso gráfico lá. Geometria, você vê que aqui eu gosto bastante de derivada, então eu falo sem parar. Bom, então você tem um gráfico, sei lá, mais ou menos assim. Bom, aí você tem um ponto T0, S0. Aí, o que o Newton queria, né? Então ele pegou primeiro um ponto relativamente longe, né? T1 até S1, tá? Então a gente tem geometricamente essa corda, né? A gente chama de corda, ligando os pontos T0 até S0, essa corda aqui. A inclinação dessa corda, a gente já acabou de ver, né? Ela é igual, a tangente desse ângulo, né? É igual à velocidade média, tá? Dessa corda. Corda, na geometria, é a reta ligando dois pontos dentro de um objeto geométrico, tá? Então, isso aqui é uma corda ligando o ponto T0, S0 até T1, S1, tá? Vocês já devem ter visto em geometria, né? Você pega um ponto, né? Aqui no círculo, então isso aqui ligando os dois pontos é uma corda. A gente chama isso de corda, tá? Tá? Bom, então vamos lá. E aí a pergunta é o seguinte, o que acontece então se a gente pegar pontos mais próximos de T0? Ó, se eu fosse fazer o próximo desenho aqui, um pouquinho mais próximo, né? Pegar um ponto mais próximo de T0. Tá? Sei lá, agora um T2. Vamos fazer ele um T2. Então T2, S2. Olha o que está acontecendo com a nossa corda ligando os pontos aí. Então ele sai daqui, agora liga aqui, ó. O que o Newton queria? Ele queria estudar o limite em que o T2 está se aproximando, né? O T, né? Pega um ponto mais próximo ainda aqui, ó. Sei lá, um T3. Tá vendo? Tá pertinho já, não tô nem conseguindo desenhar direito. Depois eu vou no GeoGebra ali, pra gente poder fazer o desenho melhor. Tá? Então ficaria o quê, ó? A corda seria assim, ó. Tá? Seria essa reta preta aqui. Tá? O que você percebe no limite? No limite. Então, geometricamente, a gente consegue, pelo menos, perceber o que vai acontecer no limite. Então, aqui é T0, S0. Então, se eu pegar um ponto bem, mas bem próximo, vou pegar aqui um T1 aqui, próximo do T0, o que a gente percebe da inclinação dessa reta? Olha, ela está passando por esses dois pontos, mas você está percebendo que a reta ela está tendendo a ficar cada vez mais assim, ó. Está tendendo a ficar uma coisa mais ou menos assim. Eu vou lá no GeoGebra para a gente ver melhor. T0, para desenhar. Ela está tendendo a ficar assim, ó. A encostar apenas neste ponto aqui, tá? Porque se ela encostasse em 2, queria dizer que ela está ligando a corda entre T0 até um ponto seguinte a ela. Mas geometricamente, se você for fazer o desenho, ela está tendendo a encostar num ponto apenas da minha curva. A gente chama essa reta de reta tangente à curva S. Vamos lá no GeoGebra para você. Ó, imagina que eu faça o desenho, essa aqui, né? Essa aqui é a equação que eu quero encontrar a minha reta tangente. Então imagine que aqui fosse o meu ponto, o 0 fosse o meu T0, deixa eu dar um zoom um pouco maior aí. O 0 fosse o meu T0.
tá? Ó, tá um zoom bem grande aqui. Então 0 fosse o meu T0. E aqui fosse o meu primeiro ponto, né? O meu ponto T igual a 1. Então, só lembrando que o eixo X corresponde ao tempo e o eixo Y posição. Olha, o que vai acontecer se eu for mandar esse T igual a 1 cada vez mais próximo do ponto 0? Então, vou pegar lá, sei lá, vou levar ele para meio agora. Tá? Só preocupa com isso aí geometricamente, ó. Ó, você está vendo agora? Então, a velocidade média agora entre esse ponto 0 até o ponto meio aqui é dada por essa corda aqui, né? Ligando o ponto 0, 0 até o ponto meio. Eu não sei qual é a coordenada y dele aqui. Tem que jogar na fórmula para ver. Eu acho que é 0,25. Tá? Mas o que você percebeu? Você percebeu que a reta estava aqui em cima e ela desceu aqui para baixo. Tá? Vou mandar o ponto mais perto ainda, né? Vou pôr, sei lá, vamos pôr 0,3 aqui agora, para você ver o que acontece com a corda. Vou pôr 0,3. Tá? Ó, 0,3 está aqui. Tá vendo? Então, olha, você está vendo que a minha reta está tendendo a fazer o quê? Ela está ligando a corda, ligando o ponto 0, 0. Deixa eu aumentar o zoom aqui agora, porque o ponto agora dá para aumentar um pouquinho o zoom. Ele está ligando o ponto 0, 0, 0 até o ponto 0,3. Tá? 0,3 até o ponto 0, 0 até o 0,3. Então aqui eu consigo calcular a velocidade média. Bom, vamos mandar mais perto ainda. Vamos pegar ele 0,1. Olha lá, o que está acontecendo? O que você está percebendo que está acontecendo com a reta? Ainda está ligando dois pontos. Tá? Ainda está ligando dois pontos. Então, aqui a gente está calculando a velocidade média entre o ponto 0, 0 até o ponto 0,1, 0,01, tá? Que é a posição que ele está. Mas você está percebendo, né? O que está acontecendo? Ela está, esse ponto, cada vez mais próximo de 0. Vamos pôr um ponto bem pequenininho agora. Agora vamos pôr vou exagerar no pequeno aí. Olha o que aconteceu com a reta. Que é essa abóbora aí. Se eu der zoom aí, ó. O que você está percebendo? A gente percebe que não dá nem para ver ele ligando esses dois pontos. Peguei um ponto bem próximo. Deixa eu voltar o zoom agora. Olha o que aconteceu com a reta. Ela está tangente ao ponto 0, 0, que é essa abóbora aqui, ó. Essa reta abóbora aqui. Deixa eu aumentar ela, deixar ela mais grossa. Oi. Não, aqui eu estou dando um exemplo porque era o exemplo mais fácil de eu construir no GeoGebra, tá? Mas aqui eu coloquei a origem, não precisa. Aqui foi só um exemplo para poder fazer o desenho. Mas o que é importante compreender aqui é o seguinte, que eu tomei o limite, né? Eu estou tomando o limite do T1 indo para T0. E o interessante é que isso faz sentido geometricamente. Tá? E ele gera o quê? Ele gera uma reta que é tangente à minha curva. Tá? Isso que é importante para a gente notar e compreender. Ele gera uma reta que é tangente à minha curva. Quando eu for fazer mais retas tangentes, aí eu vou fazer mais gráfico para vocês verem. De compreender que o gráfico num determinado ponto, né, ele se torna, que a gente chama de tangente à curva. Então, para você calcular esse limite, essa velocidade instantânea, ela não vai estar ligando mais dois pontos, ele vai estar saindo de um único ponto. E esse ponto, geometricamente, ele é uma reta que só toca na curva. A gente chama ela de reta tangente. Você fala, professor, por que ela não atravessa a curva? Se ela estivesse atravessando a curva, eu estaria calculando a velocidade média entre esses dois pontos de atravessando. Então, a única possibilidade da gente calcular a velocidade instantânea num determinado ponto é que, geometricamente, a minha equação do espaço, que é essa aqui, eu tenho aqui no tempo t0 a corda ligando
dois pontos aqui não seja uma corda, ela seja uma reta que encoste nesse ponto, bem encostadinha, e seja tangente à curva. Tá? Então, geometricamente, a tangência na minha curva, que ela tem a interpretação desse limite aí. Tá? Bom, vamos calcular o limite, né? Então, vou colocar aqui, né, o que o Newton fez aí no cálculo, para calcular algebricamente o limite. Então, ele fez o seguinte, ó. Então, como eu disse para vocês, o Newton estava interessado em responder a pergunta: o que acontece quando T1 chega bem próximo de T0, tá certo? Então, ele compreendia esse conceito de limite, que vocês agora também compreendem. O que é? Então, ele queria entender o que acontece quando T1 vai para T0, desta razão aqui, S1 menos S0 dividido por T1 menos T0. Aí o que o Newton fez? Bom, o Newton ele era um matemático que tinha um início de rigor matemático. Então, para a gente é melhor fazer o quê? Ao invés de escrever T1 menos T1 tendendo para T0, é mais fácil fazer o quê? A gente escreve T1 igual a um T0 mais o que a gente chama de incremento. Esse incremento é um tamanhinho, né? Um tamanho aí na distância entre T0 até T1, né? Então, geometricamente, a gente teria isso aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho para vocês. Tá? Então, geometricamente, ele faria isso aqui, ó. Então, eu teria um ponto T0 aqui. E aqui o meu ponto T1, ele não colocaria como T1, ele colocaria um T0 mais um incrementinho aqui, tá? Então, o gráfico da minha função, sei lá, seria mais ou menos assim, não precisa passar na origem, né? Seria um gráfico mais ou menos assim. Também não precisa ser uma parábola, pode ser qualquer curva, e o interessante aí é que o Newton começa a enxergar isso aí como qualquer curva. Então, esse ponto aqui, que é o ponto depois do T0, ele coloca assim, ó, T0 mais H. E essa distância aqui, ó, a distância desse ponto até esse aqui é H, tá? Então, ele quer fazer o quê? Mandar o T0 mais H ir para T0 é a mesma coisa que mandar o H ir para zero, tá? Então, a hora de tomar o limite, a gente não vai tomar o T0, o T1 indo para T0, a gente vai tomar o H indo para zero. Então, ele fez uma mudancinha de variável, tá? Então, o H ir para zero manda este ponto T0 mais H próximo de T0. Então, ele faz essa mudancinha de variável, ele chama T1 igual a T0 mais H. Então, o T1 menos T0, né, se eu mandar o T0 para lá, que é a distância entre T1 até T0, se a gente olhar geometricamente aqui, ó, a distância deste ponto até este aqui é o tamanho. E esse tamanho é H. Tá? Então, T1 menos T0 é igual a H. O meu S1 vira um S de T0 mais H, que é o ponto onde eu estou aqui. Então, essa velocidade instantânea aqui, escrevendo usando as letrinhas agora, ficando um pouquinho mais matematicamente rigoroso, ela vira esse limite aqui. Tá? Então, o limite do T1 indo para T0 é a mesma coisa do limite do H indo para zero. Porque quando T1 vai para T0, para onde que vai isso tudo aqui? Isso aqui vai para zero. Então, eu tomo o limite do H indo para zero. A diferença T1 menos T0 que estava aqui embaixo, eu troquei para H. E no lugar do S de T1, eu coloquei o S de T0 mais H. Então, a velocidade instantânea do meu móvel, algebricamente agora, não geometricamente mais, né? Porque a geometria ela só foi necessária para apoiar o Newton, ou seja, para dar intuição ao Newton de produzir a parte algébrica, que foi de fato a coisa importante. Então, a derivada, né, o conceito da derivada dele, na verdade ainda não era conceito de derivada, isso aí foi estruturado, a palavra derivada veio um pouquinho depois desse conceito aqui puramente geométrico e logo em seguida algébrico. É essa razão aqui, né? É esse limite aqui. É o limite de uma diferença da função avaliada entre dois pontos dividido por SH indo para zero. Tá?
Então, esta razão dá-se o nome de derivada de S em função de t em t0 e é denotada desse jeito aqui. É claro que eu estou dizendo que o nome derivada veio depois, mas a gente já pode usar desde já, tá? Porque não faz sentido eu tentar só identificar isso historicamente, mas como é que a gente chamou, como é que foi chamado isso depois? Esse limite aqui, ele ganha um nome, ele é chamado de derivada. E como é que ele é denotado? Olha como é que esse limite é denotado. Então a gente denota esse limite aqui como ds, tá vendo um D aqui, ó? ds dt avaliada no ponto t0. Por que t0? Porque é onde eu estou calculando a minha variação, a minha taxa de variação instantânea. Tá? Você está vendo que isso aqui é uma taxa de variação instantânea. Então, eu estou calculando no tempo t0. Uma outra notação para a mesma coisa, é só notação. Então, a gente pode denotar deste jeito a derivada, tá certo? Que é a notação mais usada, que eu gosto mais. Ou a gente pode denotar deste jeito. Ainda, Newton denotava a derivada com um pontinho em cima. Então, Newton também tem essa possibilidade de notação da derivada, com um pontinho em cima. Então, ou essa notação aqui, ds dt avaliada no ponto t0, que representa esse limite, ou essa aqui, S' de t0 também representa o mesmo limite, ou esse ponto de t0. Então, essas três notações representam o mesmo objeto matemático, que é esse limite aqui. E como é que é chamado esse limite? Ele é chamado de derivada. Tá? Então, a derivada nada mais é do que um limite envolvendo razões. Quais razões? A razão da taxa da variação da função no ponto dividido pelo limite desse ponto indo para zero aqui. Né? Então, é essa razão aqui, H. Por isso que, inicialmente, a derivada ganha o nome de taxa de variação instantânea, depois ela ganha o nome de derivada. Tá? Bom, deixa eu pular aqui, né? Então, geometricamente, né? O que a gente tem? A gente tem, como eu disse para vocês, eu tenho esse ponto T0, S0. Aí eu tenho um ponto T0 mais H, S de T0 mais H, que é esse aqui. Então, esse 0 aqui é um S de T0, vou até pôr aqui, né? Um S de T0. E eu quero estudar esta razão quando esse T0 vai para lá. Ou seja, esse tamanho H aqui, ele vai para zero. Então, a pergunta é, qual o valor do limite acima? E o bom é que dá para a gente calcular, porque a gente agora sabe calcular limite, tá? Limite a gente sabe, então eu vou calcular a derivada aqui para vocês pela definição. É óbvio que vocês não vão calcular a derivada pela definição, ele vai calcular na base usando propriedades, mas eu vou calcular pela definição, porque vocês vão ver que pela definição a gente consegue calcular a derivada da função. Bom, então, só um detalhe é o seguinte, ó, em geral, como notação, a gente não usa a função usando a letra S, a gente usa a letra F. E também não usa T, a gente usa X, tá? Então, em geral, aquilo lá foi só quando o Newton foi fazer dedução, mas assim, para colocar a notação de derivada mesmo, em geral, a gente vai usar a função usando F e a variável X, tá? Então, o df dx, ele vai ser o quê? O limite quando o h vai para zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Veja que é a mesma coisa. Eu só troquei a letra, troquei o F, desculpe, o S por F, o X eu troquei por T, desculpe, o T eu troquei por X, e o X0 eu tirei o índice, tá? Então, esse limite aqui é o mesmo limite que estava lá anteriormente, você está vendo que é a mesma coisa que eu tinha, só usei novas variáveis. E então, usando nessas novas variáveis, isso aqui a gente denota como df dx ou f' de x, ou ainda f ponto de x. Também posso usar o f ponto de x, também posso. F ponto de x. Tá bom? Então, vamos calcular, né? Vamos fazer o cálculo da derivada usando a definição. Obviamente, depois vocês vão aprender a usar as regras e aí
a definição ela vai ficar apenas como uma utilidade, mas não vai usar, não vai ser o meio-fim. Então vamos lá então, né? Então vou calcular o primeiro aí. Então eu vou calcular a derivada de f de x igual a primeira é 2x. Então vai ficar o quê, ó? Quem é a derivada de f de x aqui, ó? df de x. Por definição é quem? É limite, quando h vai para zero, de quem? De f de x mais h menos f de x dividido por h, tá? Eu estou usando a definição, é o que está aqui, ó. Tá? Então a derivada da função no ponto f de x é f de x mais h menos f de x dividido por h. Tá bem? Tá aqui. Então vai ficar limite quando h vai para zero. Então a gente vai fazer uma série de limites aí. Quem é f de x mais h? Olha, isso aqui não é uma lei. A lei não está mandando colocar o que tiver aqui, não vem aqui. Se você colocar 2 aqui, você coloca 2 aqui. Se eu colocar 5 aqui, você coloca 5 aqui. Se eu colocar um quadrado aqui, você coloca um quadrado aqui. Se eu colocar x mais h aqui, o que eu coloco? Então, meu f de x mais h vai ser quem? Vai ser 2. No lugar do x, eu coloco x mais h. Então, vai ficar como a minha conta? Vai ficar assim, ó. F de x mais h vai ficar 2x mais h menos f de x é 2x. Isso tudo dividido por h. Tá certo? Então vai ficar o que aqui? Vai ficar limite, quando h vai para zero, 2x mais 2h menos 2x, e aqui dividido por h. Você está vendo que está dando aquela indeterminação do tipo 0 sobre 0 que a gente tinha? Porque eu vou cancelar, né? 2x com 2x. Limite quando h vai para zero, de 2h sobre h. Você percebeu que você tem uma determinação do tipo 0 sobre 0 aí no limite? Então, o processo do limite que a gente aprendeu lá no comecinho ali, e tinha aquela indeterminação, que a gente tinha que remover indeterminação, aqui na derivada a gente também tem que remover indeterminação. Porque a derivada se transforma num limite de indeterminações. Tá certo? Se você olhar aqui para a minha função f de x, manda o h indo para zero. Faz o h indo para zero. Olha o que você vai ter aqui. Você vai ter uma determinação, porque vai ficar o quê? Ó? Vai ficar, colocando o h igual a zero, ficaria f de x mais zero menos f de x dividido por zero. Ou seja, ficaria f de x menos f de x dividido por zero, que daria zero sobre zero. Então você percebe que a derivada é uma indeterminação. É um limite de indeterminação. Então, por isso que a gente aprendeu o limite antes. Porque agora a gente é capaz de fazer o quê? Você está vendo que tem uma determinação aqui, mas agora a gente pode cancelar, ó. Cancela esse com esse. Sobra o quê? O 2 eu venho para fora, então vai ficar limite de h indo para zero de 2. Quanto que é limite de uma constante? É a própria constante. Então, a derivada da função f de x igual a 2x vai dar quanto? 2. Tá certo? Ela vai dar 2. Vamos calcular a próxima aí? A próxima é f de x igual a x ao quadrado. Vamos fazer... desculpe, ax. Quem é a é um valor qualquer. Tá? Então, o segundo aí é f de x igual a vezes x. Tá bem? Essa é a segunda derivada que eu quero calcular. Como é que eu calculo a derivada dessa função? Usando a definição também, vai ficar o quê? Ó? Limite, quando h vai para zero, também vai dar uma determinação, tá? Se não der, porque você errou na conta. De f de x mais h menos f de x dividido por h. Tá? Vou pôr logo embaixo aqui, porque vai ficando muito do canto, às vezes fica ruim de escrever. Limite quando h vai para zero. Quem é f de x mais h? Ó, mesma coisa, né? Ó. Se f de x é igual a x, f de x mais h vai ser quem? F de x mais h vai virar a, né? Então, no lugar do x, a gente coloca x mais h, né? Porque a lei está mandando fazer o quê? O que eu coloco aqui, eu venho e coloco aqui. Né? Então, o f de x mais h vai ficar a
vezes x mais h. Tá bem? Ó, tá aqui, vem aqui dentro da expressão. Então, f de x mais h vai virar a x mais h menos f de x é a vezes x. Isso tudo dividido por h. Você vai ver que eu vou conseguir cancelar também. Ó, você está vendo que eu estou carregando a palavra limite. Por que eu carrego a expressão limite? Enquanto eu não fizer a substituição, eu não posso eliminar, né? Então, aqui vou distribuir, né? Então, vai ficar a vezes x mais a vezes h menos a vezes x dividido por h. Cancelo esse com esse, porque são iguais. Sobra o que para mim? Limite quando h vai para zero de quem? A vezes h dividido por h. Agora eu posso o quê? Cancelar h em cima e h embaixo. Eu removo a indeterminação, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar igual limite quando h vai para zero de a. Não tem h mais, olha, eu removi o h. Então, o a é constante em relação a h. Qual o limite de uma constante? O limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar a. Tá bem? Vamos fazer o terceiro caso aí. Se tiver em dúvida, pergunta, tá? Vou fazer conta aí. Terceiro caso, a função f de x igual a x quadrado. Essa é a terceira função que eu coloquei ali, ó. F de x igual a x quadrado. Como é que a gente calcula a derivada? Também vai ser pelo mesmo processo, né? Vai ser o limite quando h vai para zero de quem? De f de x mais h menos f de x dividido por h. Tá? Quem é f de x mais h? F de x mais h. No lugar do x eu coloco o x mais h. Então vai ficar o quê? X mais h elevado ao quadrado. Tá bem? Vai ficar desse jeito. Então, porque a função, o que está aqui, ela manda trocar no lugar do x. Se eu colocar qualquer coisa aqui, eu troco no x. Então, aqui eu coloquei x mais h. Então, no lugar do x, eu coloquei x mais h. Então, vai ficar igual ao quê, né? Vai dar limite, quando h vai para zero, de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado, que o f de x é x ao quadrado, dividido por h. Aí você fala, professor, está dando uma determinação? Tá, sempre vai dar, tá? No processo do limite está dando determinação, está dando divisão por zero, tá? Ou seja, está dando zero sobre zero. Porque o processo do limite da derivada, a gente acaba tendo que fazer isso, né? Vai aparecer. Por isso que não dá para calcular diretamente o processo do limite. A gente tem que fazer a simplificação, remover a indeterminação para poder fazer o cálculo. Como é que a gente opera nesse caso aqui? Olha, eu posso fazer de duas formas. Eu posso, como vocês fizeram lá no processo de limite, eu posso ou elevar ao quadrado x mais h ao quadrado, ou eu posso usar essa formulazinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Ou eu posso usar essa formulazinha aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b, ou seja, o quadrado da diferença. Tá? Eu vou usar esta aqui. Por quê? Porque na próxima essa aqui vai ser bastante útil para eu poder fazer o cálculo. Tá bem? Porque a próxima é x elevado a n. E x elevado a n, para eu abrir em potências, vai dar mais trabalho. Então, eu vou usar essa expressão aqui, o quadrado da diferença. Então, usando o quadrado da diferença, vai ficar o que aqui? Ó? Limite do h indo para zero. Então, em cima vai ficar o que? Ó? Quem é meu a? Meu a é tudo isso aqui, tá? Então, aqui o meu a é x mais h. Então, vai ficar assim, ó. X mais h menos x, meu b é x, tá? Então, só para lembrar aqui que eu estou fazendo, né? A pessoa está em dúvida, o a vai ficar o x mais h e o meu b vai ficar o x, tá? Então, vai ficar ó, a menos b vezes a mais b, então vai ficar x mais h menos x, vezes x mais h mais x, dividido pelo quê? Por h, tá? Vai ficar desse jeito aqui a minha expressão. Então, aqui vai ficar limite quando h vai para zero.
A gente consegue cancelar esse x com esse x. Vai sobrar o que aqui? Vai sobrar h vezes 2x mais h, tá bom? Embaixo h. Tá dando 0 sobre 0? Tá. Porque se você mandar o h indo para 0, é que vai ficar em cima 0 vezes alguma coisa aqui, 0 vezes qualquer coisa é 0. E embaixo está indo para 0. Mas olha que delícia que eu tenho aqui. Eu consigo cortar este h com este h aqui. O que, que sobra para mim? Sobra a remoção da indeterminação. Isso aqui vai virar limite quando o h vai para 0 de quem? 2x mais h. Você fala, professor, tem h ainda? Tem h ainda. Mas tem indeterminação 0 sobre 0? Agora não. Como é que a gente calcula o limite nesse caso aqui agora? Agora a gente pode vir e substituir direto, porque não tem determinação mais. Então, no lugar do h eu coloco 0. No lugar do x eu não faço nada, porque não tem h aqui para colocar. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2x mais 0, que dá quanto? Dá 2x. Então, a derivada de f de x igual a x quadrado está dando quanto? 2x. Tá? Então, vou até colocar aqui, ó. Então, df dx está dando 2x. Olha lá que legal. É claro que, ó, quando vocês for ver aí o processo de cálculo da derivada, sem usar a definição, você vai calcular isso aí rapidinho, tá? Você vai bater o olho e vai fazer a conta. Porque a pessoa fala assim, será que eu vou ter que calcular a derivada usando o limite até o resto da minha vida? Óbvio que não, tá? O processo da derivada, ele tem um monte de fórmulas e essas fórmulas aí são suficientes para você não precisar calcular a derivada usando o limite. Mas, com certeza, quem chegou nessas fórmulas usou esse processo tedioso de limite. Então, foram alguns anos, tá? Para chegar nas fórmulas prontas, bonitinhas, que vocês podem usar lá. Mas vamos calcular usando limite aqui, né? O próximo... Hoje eu vou calcular só usando limite. Na próxima aula eu trago as regrinhas para vocês. Tá? Talvez eu, no final da aula de hoje, eu coloco uma ou outra regra aí para a gente poder usar. Mas vocês vão ver que usando a regra vai ficar bem fácil. O próximo é f de x igual x elevado a n. Antes de colocar x elevado a n, eu vou pôr x elevado a 3. Tá? Isso eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui para a gente fazer o cálculo. Então... eu quero calcular o limite dessa função. Como é que é o limite dessa função? Desculpa, o limite, a derivada dessa função. Então, o df dx dessa função vai ser o limite quando h vai para 0. Você está vendo que todas elas eu faço a mesma coisa, tá? Receita de bolo igual que vai acontecendo. Eu só estou trocando os ingredientes, mas a sequência é a mesma, tá? Então, você está vendo que está ficando um pouquinho mais difícil. A primeira foi moleza, a segunda um pouquinho mais difícil. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada absurdo, tá? Nada absurdo para a gente fazer. O que é f de x? Aqui eu tenho que fazer o f de x mais h. O que é f de x mais h? A mesma história, né? No lugar do x, a gente coloca x mais h, fica x mais h elevado ao cubo. Então, esse limite aqui vai ficar igual ao limite, né? Quando h vai para 0, de quem? No lugar do f de x, a gente coloca x mais h elevado ao cubo, menos x elevado ao cubo, dividido por h. Adivinha qual fórmula que eu vou usar aqui? Eu vou usar o cubo da diferença. Vou usar essa aqui, ó. A ao cubo menos b ao cubo. Vai ficar a menos b, que é aqui que vai estar em determinação para a gente remover, né? A gente vai usar esse aqui. Vezes a ao quadrado, mais a vezes b, mais b ao quadrado. Tá bem? Então, vamos lá calcular esse limite aqui. Então, ó, quem é meu a aqui para a gente poder usar? O meu a vai ficar o x mais h. E quem é o meu b? Meu b é simplesmente x. Tá? Então, vai ficar assim. Vai ficar limite, quando h vai para 0, de quem? De x. Lembrando que o meu a é x mais h. Então, vai ficar x mais h menos x vezes quem? No lugar do a, a gente coloca ele. Então, vai ficar x mais h ao quadrado mais x mais h vezes x. Tá vendo? Tá dando mais trabalho, tá? O meu a é x mais h, então fica x mais h ao quadrado. Aqui o próximo vai ficar a vezes b, então vai ficar x
mais h vezes b, que é x, mais x ao quadrado. Isso tudo dividido por h. Tá bem? Então aqui vai ficar o quê? Limite quando h vai para zero. Cancelo esse x com esse x. Sobra o que para mim aqui? Sobra h. E aqui vai dar... Não vou abrir, tá? Eu vou manter do jeito que está aqui, porque vocês vão ver que vai facilitar na hora de eu fazer a conta, tá bom? Não vou elevar a potência quadrado aqui. Eu vou deixar do jeito que está aqui. E aqui, dividido por h. O que eu posso fazer aqui para remover a indeterminação? Da mesma forma, né? Eu posso vir aqui e cortar quem com quem? Ó, h com h. Então, você está vendo que esse primeiro termo acabou dando indeterminação. Bom, continuando aí a conta, vai ficar o quê? Limite, quando h vai para zero, de quem? De x mais h ao quadrado, mais x mais h vezes x, mais x ao quadrado. Aí você olha, professor, tem determinação agora? Agora não. O que você tem aí? Você tem um polinômio. Polinômio você pode vir substituir o valor bonitinho aí da expressão. Então, lembra, no limite, quando a gente faz a conta, a gente remove indeterminação. Depois que a gente remove indeterminação, para calcular o limite é só avaliar a função no ponto. Então, eu venho aqui, no lugar do h, eu coloco o quê? Zero, não está indo para zero? Então, vai ficar o quê? Vai ficar x mais zero ao quadrado, mais x mais zero vezes x, mais x quadrado. Por que eu falei para você não levar ao cubo? Porque agora, quem que é x mais zero é x. Então, x elevado ao quadrado vai ficar x ao quadrado. O próximo vai dar x vezes x, vai dar x ao quadrado, mais x ao quadrado. Que está dando o que aqui? 3x quadrado. Então, vou até escrever aqui, né? A derivada de f de x igual a x quadrado, x ao cubo, né? Que é o inicial que eu tinha. X ao cubo. É df dx igual a 3x quadrado. Para quem já viu derivada na vida, já saberia fazer a conta direto, só batendo o olho, sem precisar fazer o cálculo do limite. O que você percebe aí em relação a x quadrado e x ao cubo? Ó, você lembra qual que foi x quadrado? Para x quadrado, a gente encontrou que o df dx foi 2x. Para x ao cubo, a gente encontrou que df dx foi 3x quadrado. Eu não vou fazer de x à quarta, mas o que você acha que vai acontecer com x à quarta? Com 2 já dá para a gente tirar uma lógica de engenheiro aí, tá? Que é aquela lógica, vale para um, vale para dois, vale para todos. Não é a lógica da indução matemática. A indução matemática é diferente, né? A gente tem que ir mais a fundo para garantir isso aí. Eu vou fazer agora... no próximo exemplo, eu vou encontrar a fórmula mesmo para vocês. Mas olhando aí, tirando uma lógica, olha, o que aconteceu com o grau aí? O grau aqui era 3, ele veio na frente multiplicando, né? Então 3 veio na frente multiplicando e o grau era 3, virou 2. Olha, você vê? Não foi isso que aconteceu? Então era 3, veio para frente, então ficou 3 vezes x quadrado. Aqui era 2, né? Então o que aconteceu para calcular a derivada? Esse 2 veio na frente e eu diminuí de 1 grau, né? Era 2, virou 1, olha lá, derivada. Adivinha o que vai acontecer aqui na derivada? Esse 4 vai vir na frente, o grau era 4, vai virar 3. Então a derivada de f de x igual a x à quarta vai virar isso aí. Se fosse f de x igual a x à quinta, adivinha o que vai acontecer aqui com a derivada? Vai ficar assim, ó, df dx, o grau é 5, então vai ficar a derivada, ele vai vir um 5 para frente, e o grau vai diminuir de 1, então vai ficar x elevado à quarta. Você está vendo que a lógica é muito simples, aí para polinômio é delícia, é gostoso de fazer derivada. Vou calcular para vocês agora o x elevado a n. Tá? Se fosse f de x igual a x elevado a n, o que você imagina que vai dar? Ó, eu imagino de calcular, de encontrar isso como resposta, e é isso que eu espero encontrar, eu vou calcular para vocês. Eu espero que aconteça o quê? O n vem na frente multiplicando, vai ficar x elevado a n menos 1. O grau cai de 1. Se você olhar, todas essas são assim. O grau cai de 1 e o número que está multiplicando o grau vem pulando na frente. Vamos ver se vai dar isso mesmo, calculando pela definição. Então, o exemplo que eu estava era esse aqui, era o exemplo
4 ou 5? Não sei, não estou nem numerando, mas era 3. Aqui era o 4. E o próximo que eu vou fazer vai ser o exemplo 5, tá? Que vai ser o f de x igual a x elevado a n. Então vamos calcular agora então o exemplo 5, f de x igual a x elevado a n. Então, como é que eu faço para calcular o limite? Vai ficar limite, quando h vai para zero, de quem? F de x mais h menos f de x sobre h. Só um detalhe, você fala, professor, você vai pedir para calcular a derivada como? Olha, assim, né? Desse jeito aqui, x elevado a n, se for calcular a derivada, você já pode colocar para mim que é n, x elevado a n menos 1. Tá? Mas aqui eu vou calcular para mostrar para vocês da onde foi tirado isso aí. Ó, quando o f de x é igual a x elevado a n, quem que vai ficar o f de x mais h? Lembra que essa função, aonde tem x, a gente vai trocar por x mais h. Então vai ficar ó, x mais h elevado a n, tá? É isso que vai ficar. Então, essa derivada vai ficar assim, né? Derivada de f em relação a x, né? Limite, quando h vai para zero, de quem? O f de x mais h vai virar x mais h elevado a n. Vai ficar x mais h elevado a n menos x elevado a n dividido por h. Olha, se eu fosse aplicar o binômio de Newton aí, ia ser cabuloso de fazer a conta, tá? Mas a gente não precisa aplicar Newton. A gente vai usar o quê? Aquela formulazinha que eu ensinei para vocês no pré-cálculo e usei no começo do curso de funções de uma variável, que é essa aqui, ó, a elevado a n menos b elevado a n. Eu até ensinei como é que vocês fazem para obter ela, tá? Pelo menos mnemonicamente, né? Vai ficar o quê? A menos b vezes, ó, o grau agora cai de 1, então vai ficar a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2 vezes b mais a elevado a n menos 3 vezes b ao cubo, e vai embora, né? B ao cubo, não, b ao quadrado, mais, mais, o grau do A tá caindo e do B tá subindo, e vai cair até onde? Obviamente até virar zero, né? Não pode menos que isso. Então vai ficar o quê? Ó, A elevado ao quadrado, b elevado a n menos 3, mais a b elevado a n menos 2, mais b elevado a n menos 1. Vai ficar assim a fórmula, tá? Essa é a fórmula. Obviamente eu coloquei um monte de termo aqui, mas é só para colocar a lógica. Tá bom? Então a gente vai usar esta fórmula aqui. Então vai ficar como esse limite aqui? Então vai ficar df dx igual. O bom é que a indeterminação a gente já elimina aqui, né? Nesses dois primeiros terminhos aqui. Então, apesar de ter uma coisa cabulosa logo aqui à direita, a indeterminação a gente já corta aqui. Então, já simplifica o cálculo para a gente fazer aí. Então, vai ficar limite, quando h vai para zero, de quem? Lembrando quem é meu A é x mais h, e meu B quem? É x. Tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar x mais h menos x, que é o a menos b, vezes x mais h elevado a n menos 1, mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x, mais x mais h elevado a n menos 3 vezes x quadrado, mais x mais h vezes x n menos 2 mais x elevado a n menos 1, tá? E aí embaixo, h. Eu consigo cancelar esse x com esse x aqui, ó. Vai embora, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar igual, né? Limite, quando h vai para zero, de quem? De h, multiplicando por quê? X mais h elevado a n menos 1 mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x mais x mais h elevado a n menos 3 x quadrado mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x mais x elevado a n menos 1. Isso tudo dividido por h. Aonde que eu removo a indeterminação? Com esses dois h aqui. Agora vai sobrar o que para mim?
limite, quando h vai para zero, de x mais h elevado a n menos 1 mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x mais h elevado a n menos 3 vezes x quadrado mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x mais x elevado a n menos 1. Aí você pergunta, professor, tem determinação? Não, eu já removi indeterminação. E eu não levei ninguém à potência correspondente. Por quê? Porque não vale a pena, porque o cálculo vai ficar absurdo, eu vou perder o dia aqui, vou me embananar, então não vou fazer elevar. Mas o que eu faço agora para encontrar o limite? Como eu não tenho mais indeterminação, eu posso vir aqui e substituir o valor do h igual a zero. Vem e substituo, tá? Porque não tem indeterminação mais. Quando você remove indeterminação, você vai lá e substitui. Então vai ficar o quê? Vai ficar x mais 0 elevado a n menos 1 mais x mais 0 elevado a n menos 2 vezes x, que tem um 2, mais x mais 0 elevado a n menos 3 vezes x ao quadrado, mais x mais 0, aqui não é n menos 2, aqui eu coloquei errado aqui, tá? Aqui é x, e o n menos 2 entra no x, ó. Aqui é 1, o n menos 2 entra no x. Então, o que vai ficar x mais h vezes x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1. X mais 0 é x, então vai ficar x elevado a n menos 1, mais, olha agora esse termo aqui, x mais 0 é x elevado a n menos 2 vezes x, então você vai fazer o produto de x elevado a n menos 2 vezes x. Ó, x elevado a n menos 2 vezes x. Conserva a base, soma expoente. Então vai ficar n menos 1 mais 1, vai ficar o quê? X elevado a quê? A n menos 1 também. Então aqui vai também, vai dar x elevado a n menos 1. Adivinha esse aqui? Ó, n menos 3 mais 2 vai dar quanto? N menos 1 também. Então todos eles vão ficar x elevado a n menos 1. Quantos termos eu tenho aqui? Olha, o grau não começou em n menos 1 e não acabou em 0? Então, se ele começa... porque aqui, né, esse primeiro aqui, se você olhar aqui para a sua fórmula, fica mais fácil. Ó. O a é n menos 1 e acaba onde? Em a elevado a 0. Quantos termos eu tenho aqui? Se você for tentar usar a lógica, por exemplo, se fosse a ao quadrado, ficaria a menos b vezes a mais b. Então, no a ao quadrado, somando, eu tenho dois termos. No a ao cubo, a menos b vezes o quê? A ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. No a ao cubo, você tem o quê? Você tem três termos. No a quarto, você vai ter o quê? Você vai ter 4 termos somando, e assim sucessivamente. No a elevado a n, quantos termos você vai ter? Você vai ter exatamente n termos. E n termos de que tipo? Desse tipo aqui, ó. Então, isso aqui, no final das contas, vai dar o quê? Vai dar n x elevado a n menos 1. Olha lá que legal. Então, df dx. Então, para x, para f de x igual a x elevado a n, a derivada, que é df dx, vai ser igual a quê? nx elevado a n menos 1. Então, a gente já tem isso aqui como uma regra, né? Uma formulazinha, quando eu for colocar a propriedade, essa já vai ser a primeira propriedade que a gente pode usar. Inclusive, vale para n não inteiro. Vale para n fracionário, no caso de raiz, que é o próximo que eu vou calcular como exemplo para vocês, mas também vale para a raiz essa fórmula. Então, essa fórmula aqui, ela é legal porque ela vale para qualquer potência inteira ou não inteira do x. Tá? Então, essa fórmula é legal por causa disso. Tá? A próxima, o f de x, eu acho que eu pedi para calcular, eu acho que é raiz de x. Tá? Não sei se tem um antes. Raiz de x, ó. F de x igual a raiz de x.
Então, f de x igual a raiz de x. Tá? Bom, como é que a gente vai calcular a derivada aí? É usando o mesmo processo, tá? Então vai ficar limite, quando h vai para zero, de quem? De f de x mais h menos f de x dividido por h. Quem que é f de x mais h? F de x mais h, jogando na fórmula, vai dar a raiz de x mais h, né? Porque a fórmula diz o seguinte, né? O que é x aqui, o que for aqui, eu coloco aqui, né? Então, se eu colocar x mais h aqui, então dentro da raiz vai entrar raiz de x mais h. Então, aqui vai ficar, né? Limite, quando h vai para zero, de quem? De raiz de x mais h menos raiz de x dividido por h. Esse limite, inclusive, eu acho que eu pedi para vocês calcularem em algum momento aí para a gente poder fazer o cálculo. Então, tem duas formas de resolver esse aqui. A gente pode fazer uma mudancinha de variáveis, tá certo? Ou, nesse caso aqui, a gente pode fazer aquele processo de multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então, eu vou fazer esse processo de multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Ó. Vou multiplicar aqui em cima. Qual é o conjugado? O conjugado eu quero eliminar a raiz para eu poder simplificar o h. Então, não é bem um conjugado, né? A gente vai multiplicar em cima com o sinal trocado. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais h mais raiz de x. E embaixo também a mesma coisa, tá? Porque o que você faz em cima, você tem que fazer embaixo. Inclusive, um dos exercícios da lista era este aqui, tá? Calcular esse limite. Então, na verdade, eu só estou colocando fazendo esse cálculo de novo, tá? Então, como é que vai dar esse cálculo aí? Se vocês lembrarem lá. Então, quando você fizer o produto disso com isso aqui, né? Se você vier aqui no cantinho e for fazer a conta, né? Só que tem um rascunho aqui. Vou colocar uma página a mais aqui de rascunho. Então, vai ficar o quê? Vai ficar, ó, x mais h menos raiz de x vezes raiz de x mais h mais raiz de... Só para lembrar, né? Para a pessoa dar aquela lembradinha, né? Ó. Então, vou fazer isso vezes isso, vai ficar raiz de x mais h ao quadrado, que quando você faz o produto entre dois termos, ele fica ao quadrado. Agora, esse com esse vai ficar menos raiz de x vezes raiz de x mais h. Agora, esse com esse vai ficar mais raiz de x mais h. E esse com esse vai ficar menos, né? Porque mais com menos dá menos, raiz de x ao quadrado. Tá vendo que esse aqui é exatamente isso aqui com o sinal trocado? Então, esses dois se cancelam. O quadrado cancela com isso aqui. O quadrado cancela com essa raiz aqui. Sobra o que na parte de cima? Vai sobrar, depois da conta que você fizer, vai sobrar x mais h menos x. Tá bem? Então, a gente vem aqui, né? Então, fazendo a conta, em cima vai sobrar x mais h menos x. E embaixo eu não faço a conta, eu carrego, porque depois eu vou poder tomar o limite fácil aí para poder fazer o cálculo. Então aqui vai ficar o quê? Igual, né? Então vamos continuar na próxima página. Então vou pôr mais uma página aqui. Então aqui vai ficar igual, limite, quando h vai para zero. Ó, esse x com esse x cancelam. Então, sobra h em cima. E embaixo vai ficar h, raiz de x mais h, mais raiz de x. Tá bem? Bom, tem determinação aqui? Tem. Tem h em cima e h embaixo. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e dar aquela cortadinha, ó. Cancela, cancela. Vai sobrar o que para nós aqui? Vai sobrar limite de h indo para zero, de 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. Tem determinação aqui agora? Não. Foi removida a determinação. Eu posso vir aqui e avaliar diretamente a função.
Avaliando em h igual a zero, em cima obviamente não muda, embaixo vai ficar o quê? Vai ficar raiz de x mais zero mais raiz de x. Raiz de x mais zero vai ficar assim, né? Vai ficar raiz de x mais raiz de x, que vai dar o quê? 1 dividido por 2 raiz de x. Ou, escrevendo isso aqui usando potência, que é a melhor forma que você pode fazer para poder fazer o cálculo da derivada, a gente escreve assim, ó, como 1 sobre 2. A raiz é 1 sobre... raiz quadrada de x é meio, então é x elevado a meio. Potência embaixo a gente não gosta de deixar, a gente sempre traz ela para cima. Trazendo ela para cima, o que acontece com o sinal? O sinal fica trocado, então vai ficar x elevado a menos meio dividido por meio, tá? Ou seja, dividido por meio não, dividido por 2, vai ficar assim. Então, vou até escrever aqui, ó. Então, a derivada de f de x igual a raiz de x é meio de x elevado a menos meio. Aí você fala, professor, será que aquela fórmula lá funcionaria para a gente poder calcular aí a derivada? Vou colocar isso como observação. Ó. Note que a fórmula... Qual é a fórmula? Essa aqui, ó. Se f de x igual a x elevado a n, vai implicar que a derivada dela é nx elevado a n menos 1, tá bem? Essa é a fórmula. Será, isso aqui já vou colocar ali, depois eu vou colocar como propriedade, eu vou colocar como uma primeira propriedade que a gente vai ter. Aí você pergunta, será que ela funcionaria nesse caso aqui? A gente não precisaria ter calculado o limite? Eu digo para você não precisaria ter calculado o limite, você já poderia jogar na fórmula. Por quê? Então, note que f de x igual a raiz de x, como é que a gente escreve isso aqui usando potência ao invés de usar raiz? A gente escreve ela assim, ó. X elevado a meio, né? Não é isso que é o que a gente faz? Agora, olhe bem. Quem é o n aqui neste exemplo? O n é a potência de x. O n aqui é meio. Então, se você for calcular a derivada dessa função, como é que ela vai ficar? Ó, o grau que está aqui cai na frente, então vai ficar meio. X elevado a meio menos 1. Quanto que é meio menos 1? Vai lá no cantinho lá e faz a conta. Meio menos 1 vai dar menos meio. Então, isso aqui vai ficar o quê? Igual a meio. X elevado a quê? Menos meio. Olha para você ver se não é a mesma conta que você obteve. Fazendo esse limite, olha lá. Então, a derivada de raiz de x deu x elevado a menos meio. Então, é claro que a gente não vai calcular a derivada por definição. A gente vai usar regras. E eu vou colocar, né? Vai dar tempo ainda aí. Vamos colocar regras aí, né? Então, propriedades da derivada. Vamos colocar o que a gente sabe. A primeira propriedade que a gente já sabe é a derivada de x elevado a n. É assim que eu vou escrever. Vai ficar n, x elevado a n menos 1. Essa é a primeira que eu tenho. Tá certo? Essa a gente já lembra. Então, a partir dela, a gente pode calcular a derivada de várias funções já, né? Todos os polinômios a gente já sabe. Aí você fala, professor, mas se eu tiver uma soma, que no caso, por exemplo, calcular x² mais 3x mais raiz de x, né? Se eu tivesse que calcular essa derivada aqui. x² mais raiz de x mais 3x. Como é que eu calcularia a derivada dessa função? Essa regra só que está em cima não é suficiente. Mas se além dessa eu usar as regras, que eu vou colocar como segunda regra aí, que é essa aqui, ó, d de x de f de x mais g de x, ou seja,
Se eu tenho duas funções e quero calcular a derivada da soma é igual a soma das derivadas. Opa! Aí já vai começar a dar para brincar mais na nossa teoria aí que a gente está fazendo. Por quê? Porque agora eu já sei calcular a derivada de soma. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aí. Calcule a derivada de, vamos pôr uma função aí mais ou menos aí, f de x igual a 3x² mais, não, 3x² não, vou pôr x² mais raiz de x mais, vamos pôr aí, raiz quarta de x, tá? Imagina que eu pedisse para calcular a derivada dessa função. Como é que eu calculo a derivada da função sem usar a definição agora? Só usando as duas regrinhas, eu só pus duas até agora, vai ter muito mais de duas, tá? Mas só usando as duas regrinhas, eu consigo calcular a derivada dessa função? Sim, eu consigo. Como é que eu calculo a derivada? Então, ó, o d dx de f de x vai virar o quê? O d dx dessa coisona grandona aí, ó. Tá? O que a fórmula da soma das derivadas diz? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, calcular a derivada dessa função aqui, eu posso separar como uma soma de várias derivadas. Então, vai ficar d dx de x² mais d dx de raiz de x mais d dx de raiz de x². Olha lá que legal, tá vendo? Tem dificuldade de fazer isso? Não, porque agora a gente vai usar as regrinhas que a gente aprendeu. Quanto que é a derivada de x elevado ao quadrado? Você fala, opa, esse eu já sei. O professor acabou de ensinar para mim que calcular a derivada disso aqui eu faço o quê? Eu derrubo o grau aqui, é 2, ele vai virar, o 2 vem na frente, então vai ficar 2x. X elevado a quanto? Aqui não é 2, a gente tira o valor 1 dele, então vai ficar 2 menos 1, vai ficar 1. Beleza. Então já calculei a derivada de x², deu isso aí. Derivada de raiz de x. Você fala, opa, raiz de x eu não aprendi. É claro que você aprendeu, acabou de aprender. Só que tem que lembrar que raiz de x é x elevado a meio. Então, a gente, ao invés de escrever raiz de x, a gente escreve isso aqui, ó, x elevado a meio. Porque aí vai ter que ficar naquela forma de potência que a gente tem. Aí você fala, opa, beleza, então isso eu já sei. E raiz quarta de x? Você fala, desgraçou minha vida, o professor não ensinou. Ensinei também, só lembrar. Raiz quarta de x é o quê? É a mesma coisa que x elevado a 1/4. Na verdade, raiz enésima de x é x elevado a 1 sobre n, tá? Lembra disso, que você não terá dificuldade para poder fazer o cálculo da derivada, tá? Então vai ficar o quê? Ah, vamos colocar um termo mais aqui? Você fala, a pessoa pode estar pensando, será que negativo vale também? Vamos pôr aqui, ó, mais 1 sobre x elevado a 3. Vou pôr mais um termo aqui, tá? Vou adicionar aqui por conta própria. O bom da derivada é que você pode adicionar um termo por conta própria, ele não vai mudar nada nos anteriores, ó. Vou só adicionar aqui a derivada de 1 sobre x ao cubo, só para vocês verem como é que a gente faria. Então, a derivada de raiz quadrada de x ficou x, raiz quarta de x ficou x elevado a 1/4. E aqui, você fala, o professor não ensinou quando o negócio está lá embaixo. Mas lembra que eu falei para você? Eu não deixo embaixo, eu vou passar para cima. Se ele passa para cima, o que acontece com o sinal? O sinal fica negativo, tá? Então, todo mundo, para a gente aplicar a fórmula, seja na raiz, que eu coloco o expoente fracionário, seja no que está embaixo, que eu tenho que passar ele para cima e colocar o signo negativo, eu já posso usar a formulazinha ali, tá bem? Então, esse eu já calculei, né? Não preciso calcular de novo. Agora eu vou usar a fórmula. Então, x elevado a meio, o que acontece? O meio vem na frente multiplicando. Então, aqui o meio cai. Vai ficar meio x elevado ao quê? Eu vou pegar
meio e tirar 1. Então, você vem no canto e faz a conta. Ó. Meio menos 1 vai dar menos meio, tá bom? Eu coloco aqui, depois eu apago. Porque eu tenho vergonha de fazer essa conta. Tem que fazer aqui no rascunho. Então, vai ficar menos meio. Agora o próximo. Derivada de x elevado a 1/4. X elevado a 1/4, o que que faz? O grau que está em cima, ele vem na frente, pula, né? Então vai ficar mais 1/4. Tá certo? O grau vem na frente. Então vai ficar x elevado ao quê? Vai pegar 1/4 e vai tirar 1. Então vai ficar 1/4 menos 1. Fazendo essa conta aqui, vai dar menos 3/4, tá? Faz a conta aí. Então vai ficar x elevado a menos 3/4. A próxima, você fala, professor, o sinal negativo não importa se o sinal negativo é positivo, é fracionário, o processo é o mesmo, ele vem aqui, cai multiplicando, então vai ficar menos 3x, e a potência vai ficar o quê? Eu vou subtrair 1 de menos 3. Menos 3 menos 1 vai dar menos 4, tá? Então vai ficar escrito desse jeito a minha derivada. Você fala, professor, e se eu quisesse escrever usando raízes, o sinal fosse embaixo, ó, aqui já tá bom, tá? Tá bom não, isso aqui é a derivada. Mas vai que a resposta tenha, por exemplo, raízes, o expoente que está embaixo, x elevado a menos 4, isso aqui eu coloco para baixo. Então, eu escreveria assim, ó, 2x mais 1 meio, passo isso para baixo, então vai ficar 1 sobre x elevado a meio, mais 1/4, aqui também vai ficar lá embaixo, 1 sobre x elevado a 3/4, menos 3x elevado a 4. Ainda você fala, professor, eu não quero o expoente fracionário, eu quero raiz. Então, para mim isso tudo é frescura, tá? Porque aqui eu já achei a resposta, tá? Daqui para baixo é frescura, mas às vezes, né, a resposta está assim. Então vai ficar 1 sobre x elevado a meia raiz de x, tá? Mais 1/4. Aí você fala, professor, x elevado a 3/4 é o quê? X elevado a 3/4, isso aqui é x elevado a 3 elevado a 1/4, tá? Por que eu separei aqui? Porque isso aqui vai ficar x cúbico raiz quarta, tá? Ah, não é frescura fazer isso? Eu acho que é, né? Mas menos 3 sobre x. Aqui não dá para fazer mais nada. Então, qualquer uma dessas três respostas que tivesse aí na pergunta do exercício poderia ser. Vou colocar mais uma propriedadezinha aí, aí eu termino a aula. Ó, então já sabemos duas. Duas propriedades, a gente já faz a festa em calcular a derivada, tá? Vai ter um monte aí, mas duas já conseguimos calcular as derivadas de polinômio e já calcular derivada de soma aí. Aí a próxima propriedade é o seguinte, e se eu tivesse que calcular a seguinte derivada aqui para vocês? Se eu desse para vocês o cálculo dessa derivada aqui, 4x ao quadrado, fala, aí complicou na hora de calcular a derivada, porque eu sei do x quadrado, mas esse 4 aí, ele tá bagunçando tudo aí, né? Tá atrapalhando tudo a fazer o cálculo. Mas agora eu vou na terceira propriedade. Qual a terceira propriedade que a gente tem? É essa aqui. Depois eu resumo todas as propriedades, tá? Primeiro eu vou apresentando para vocês uma a uma, mostrando exemplo, depois eu coloco ela resumidinha para vocês. Tá? Para vocês lembrarem uma tabelinha. A terceira propriedade é essa aqui, ó. Uma constante vezes a função de x, né? O que a constante faz? Ela sai fora da derivada, tá? Onde C é uma constante. Constante é um número, tá? Só que eu não coloco o número aqui porque às vezes no problema pode ter uma letra mesmo, né? A constante é que não varia, ela não depende de x. Pode ser um número ou uma letra, mas que não dependa de x, tá? Então, essa é a propriedade. Então, se você quiser calcular essa derivada, o que você faz? Você tira a constante para fora. Então, por exemplo aí, imagine que a gente quisesse calcular, então, seja f de x, vamos pôr aqui uma função, 4x quadrado mais 3 raiz de x
menos 5x elevado a menos 3. Calcule a derivada de f de x, tá? Então vamos lá, então vai ficar d dx de f de x, vai ficar d dx de 4x² mais 3 raiz de x menos 5x a menos 3. Tá? Então a gente vai fazer o quê? Vai aplicar as propriedadezinhas que a gente aprendeu. Quais delas? Todas as três por enquanto, né? A gente viu três, a gente vai conseguir aplicar as três propriedadezinhas. Então vai ficar o quê? Qual a primeira propriedade que eu vou usar? Ó, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então vou separar cada uma delas aqui. 4x² mais d dx de 3 raiz de x mais d dx de menos 5x a menos 3, tá? Estou separando cada uma delas. Para a gente poder fazer o cálculo. Agora eu vou aplicar qual propriedade? Opa, derivada, a constante, ela sai fora da derivada. Então eu posso tirar esse 4 para fora, então vai ficar 4 d dx de x², ó. A constante eu tiro para fora. Se der para tirar para fora, eu tiro, tá? Então fica 3, vem para fora, 3 d dx. Lembrando que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então a gente já coloca aqui. Ó, aqui os menos 5 sai para fora, vai ficar menos 5 d dx de x elevado a menos 3. Olha que legal. Tá? Ó, simples, tá? Simples, fácil, mais fácil que limite, porque você está fazendo um processo aí de bem... como é que se diz? Receitando de bolo, né? Não tem truque nenhum. Aqui não fiz truque nenhum, só fiz a conta, tá? Só estou aplicando as propriedades. Então aqui fazer conta a gente sabe fazer. Fazer truque às vezes pode dar trabalho, mas conta a gente sabe. Tá? Então vai ficar o quê? Qual que é a derivada de x²? Derivada de x², o 2 vem na frente, pula. Vai ficar x vezes 2 menos 1, que dá 1 mesmo. Mais 3... Ficou x elevado a meio aqui. O que acontece com o grau? O grau vem aqui multiplicando. Então vai ficar meio x elevado o quê? Vai ficar meio menos 1. Meio menos 1 vai dar menos meio. Agora o quê? Aqui não é menos 3? O menos 3 vem e multiplica com menos 5. Menos 3 com menos 5 vai dar mais 15. X elevado o quê? Menos 3 menos 1 dá menos 4. Bom, vou fazer a conta aí só para finalizar. Então vai ficar 4 vezes 2 dá 8x. 3 vezes meio vai dar 3 sobre 2. Eu vou deixar desse jeito mesmo, eu gosto assim. Tá? Não vou colocar na forma de raiz, nem vou passar para baixo. Mais 15x elevado a menos 4. Se você quiser colocar, você coloque à vontade. Tá? Então a derivada da função, olha que legal. Deu 8x mais 3 meios de x elevado a menos meio, mais 15x elevado a menos 4. Uma observação aí, eu vou terminar aqui a aula agora, né, mas vou fazer uma observação, é o seguinte. Você pode se perguntar, professor, da onde que a gente tira essas duas propriedades? Né? A primeira você já viu que fazendo aqueles cálculos do limite a gente consegue chegar nessa fórmula aqui. Né? Foi nessa fórmula que eu fiz. Na verdade eu cheguei quando o n quando o n é um número inteiro. Mas quando ele é fracionário também dá, fazendo os mesmos cálculos, dá muito mais trabalho. Mas dá também, né? Então, fazendo aquele processo de limite. Mas os dois, né? A propriedade 2 e a propriedade 3, da onde que elas saem? Elas saem também das propriedades de limite, tá? Eu não vou fazer para vocês a demonstração de nenhuma fórmula, tá certo? Dessas propriedades aí. A não ser que alguém me peça, professor, da onde que sai isso? Se me pedir agora, eu sei fazer, tá? Mas eu não vou fazer porque é só um processo calculacional, mas estas fórmulas aí não foi assim, uma pessoa falou assim, eu quero que seja assim, pronto, acabou. Não. Ela vem da definição da derivada através do processo de limite. Então, usando as propriedades do limite, a gente consegue chegar nessas duas primeiras fórmulas. Quais são elas? Essa primeira aqui, na verdade eu coloquei como segunda, né?
que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Se você lembrar lá do limite, a gente tem que o limite de uma soma também é a soma dos limites. Então, usando aquela fórmula, a gente consegue provar essa aqui. E a terceira fórmula é da constante. Lembra lá do limite também? Ó? O limite de uma constante vezes uma função, constante sai para fora, a mesma coisa aqui para a derivada. Mas na próxima aula eu vou falar sobre o limite da derivada do produto e a derivada da razão. Aí você vai ver que não vai ser igual mais lá do limite, porque o limite do produto era o produto dos limites e o limite da razão era a razão dos limites. Na derivada não vai ser assim mais, tá? Ela vai ser diferente. Então, guarde por enquanto essas duas propriedades aí que a gente aprendeu. Depois, na próxima aula, eu falo mais propriedades, depois a gente junta tudo num formulário.